Olá, e aí, mano? Opa, E aí? Ô, você viu que vai sair o ônibus lá do Run, do Superman, de todo o evento do Renascimento até o arco renascido, mano, eu cara? achei fraco. Só serviu de retcon pra continuidade, tá louco? Ah, Porque para. uma minissérie de ponto de Tá doido, edição. mano. Ó, as histórias desse arco aqui, eles são muito massa. O one shot do Renascimento já deu a entender que a continuidade vai ser alterada. Com esse relógio do juízo final, mano, é certeza que vai ter um reboot. cara. Aí, tá vendo? Run, arco, reboot, Não, mano, retcon, calma, one shot. calma, calma. Aqui no cara. começo, Pô, você vai descobrir como é que a gente faz esse negócio aqui. A gente só tem que colocar um efeito especial aqui, beleza? Daí a gente consegue finalizar. bora lá então. Fechou então? E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, isso aqui é o Comics & Code. Bom, eu vou falar aqui sobre alguns termos, vai ser mais um glossário aí sobre termos e conceitos bem conhecidos aí nos quadrinhos, que são muito falados. Eu já mencionei em vários vídeos, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Para que quando vocês ouçam algum desses termos, vocês não fiquem tão perdidos assim, caso você seja um iniciante aí. Se você já é um cara que já lê quadrinho há muito tempo, só desconsidera o vídeo, né? Bom, eu vou falar então sobre formatos de publicação e sobre termos de publicação, tá? Nos formatos aqui, esses quadrinhos, eu trouxe um monte de quadrinho, mas eu não vou recomendar, ficar dando informações, tá? É só um exemplo, eu vou mostrar para exemplificar onde que ele se enquadra mais ou menos nesses conceitos. Bom, em formatos de publicação, a gente tem aqui o que a gente chama de single issue ou one shot. Eu trouxe aqui DC Renascimento número 1, tá? Publica DC Rebirth número 1 também. É uma história one shot. O que significa one shot? Como o próprio nome diz, single issue ou one shot é um tiro só. É uma história que é publicada em apenas uma edição. Ela tem começo, meio e fim. Algumas pessoas na internet você vai ver falando que one shot e single issue é diferente. Que a single issue, ela não tem uma história exatamente completa, ela não tem um término, por causa que ela vai ter uma continuação direta em alguma outra publicação que é mensal, recorrente ou algo do tipo. E já a one shot, por mais que ela deixe algum gancho para uma continuação, que vai sair em alguma outra revista, ela tem um final, tá? Que é uma história que se sustenta por si só. Por mim são quase que sinônimos, porque eu conheço histórias que são consideradas one shot, na capa inclusive, mas ela não tem um final. Então assim, na minha cabeça, já que a gente não tem algo definido mesmo, concretizado, pra mim são sinônimos, tá? Mas existem essas duas definições. One shot é uma história que ela é em uma edição só. Geralmente ela tem umas 40, 60 páginas, tá? É difícil você ter um one shot de 20 páginas. E ela tem começo, meio e fim aqui, mas ela não tem um fim exatamente. Ela fica com um gancho para todo o evento que foi criado na época do Renascimento. Passando então aqui, olha, a gente vai ter as edições colecionadas, né? As Collected Editions que a gente falou lá fora, e aqui são as edições compiladas. Eu vou falar principalmente sobre termos que são em inglês, tá? Principalmente importados, caso você queira algum dia comprar um importado. Você vai encontrar um termo muito comum que é o TPB. TPB, aqui eu tenho um exemplo de TPB, tá? É uma sigla para Trade Paperback, que é basicamente capa cartão. Igual a gente tem as publicações aqui, uma capa cartão, esse papel que geralmente não é um LWC, pode ser que seja também, tá? Esse aqui já é um papel Pisabrad, que é um papel mais jornal, assim. Eles são os mais baratos de encontrar, principalmente de importados, então geralmente o pessoal compra quando é alguma publicação que é difícil que a Panini publique no momento e coisa do tipo, tá? Então, TPB, Trade Paperback, é capa cartão. Você também vai encontrar o HC, que é o hardcover. Eu nem vou colocar aqui hardcover, capa dura, então é exatamente o que a gente conhece por capa dura. Com a diferença que nos Estados Unidos, a maioria dos capa duras que eu já vi, pelo menos, eles não são igual a da Panini, que a gente tem a capa dura fechada. Geralmente ela tem uma luva, igual o Omnibus, que eu vou mostrar agora. O Omnibus também é outro tipo aí que você vai encontrar, tá? A gente aqui no Brasil brinca, chama de busão, porque ele é um cara enorme mesmo, ele publica muita coisa, ele é gigante, e ele vem com essa luva, ó. É bem interessante esse acabamento que o Omnibus tem, tá? Olha, que ele vem com uma luva bem bonita, ele tem uma capa interna aqui dele. Geralmente os capa dura nos Estados Unidos também vêm com essa luva, tá? Não é só os Omnibus, aqui já não é tão comum, eu acho que até porque por questões aí de produção e coisa do tipo, acho que deve sair muito caro e sinceramente não tem necessidade. É bonito, mas não precisa, né? Vai encarecer o negócio à toa. O Omnibus, já por sua vez, ele publica geralmente fases de personagens ou coisa do tipo. Por exemplo, aqui olha, eu tenho Flash por Geoff Johns. O Geoff Johns não escreveu 10, 15 edições. Ele escreveu da número 164 até a 225, que não é nem nesse Omnibus que acaba, esse aqui é só o volume 1. Provavelmente vai ter o 2 e o 3 ainda. Mas pra vocês terem uma noção, uma fase ela é composta por vários arcos, ela pode ter one-shots no meio e tal.
E daí, geralmente, eles gostam de publicar isso aqui num ônibus para ter uma coleção completa desse autor, dessa equipe criativa e coisa do tipo. Você não necessariamente vai ter publicações por autores nos ônibus, tá? É possível que tenha, por exemplo, pegar um personagem da 1 até 200, pode ser que ele passou por várias equipes criativas, daí o ônibus vai ser para publicar todas as edições mesmo, ou você vai ter, por exemplo, pega um personagem igual o Flash, ele tem muitas e muitas, não tem como você publicar da 1 até hoje, tá? Não faz sentido, daí compensa você publicar ônibus de fases escritas por algumas equipes criativas que ficaram bastante tempo no personagem. Esse cara aqui então vai publicar esse tipo de material. Depois então, olha, a gente vai ter aqui o que a gente chama de minissérie. Uma minissérie é bem comum a gente ver esse termo, eu trouxe aqui Lanterna Verde Renascimento, publica as edições de Green Lantern Rebirth de 2004 em 6 edições, tá? Geralmente considera-se uma minissérie quando é uma publicação que tem início e fim em 8 edições, 6 edições, tá? Não existe exatamente um valor específico, mas geralmente é menor que 10, assim, porque acima de 10 já começa a virar o que a gente vai chamar de maxi-série, tá? Então, uma historinha fechada em 6 edições, a gente chama isso aqui de minissérie. Eu vou deixar esse cara aqui porque depois eu vou exemplificar ele em alguma outra situação. Crise nas Infinitas Terras. Esse cara aqui a gente pode considerar uma maxi-série, tá? Mas eu vou usar a Crise para exemplificar muita coisa aqui, porque ela se encaixa em muito conceito. Então, a Crise, ela é uma maxi-série, ela foi finalizada em 12 edições. Quando que a gente considera uma publicação recorrente ou uma publicação fechada? A Crise ela é uma mega saga, ela vai ter um fim. Já é esperado que ela vai ter, sei lá, 12 edições. Então, ela é uma maxi-série fechadinha. Mas ela não é uma minissérie, porque minissérie geralmente não chega a ter tantas edições. Ela foi publicada durante o ano todo, aí de 85 e 86, tá? Ela foi a saga que moldou a editora naquele ano. E nos próximos também, se você for parar pra pensar. Então, assim, esse tipo de publicação, essas mega sagas que tem 10, 12, o Dia Mais Claro tem 24 edições, é uma maxi-série também. Bom, e aqui por fim eu vou ter a edição anual. O anual aqui, olha, eu tenho esse anual número 1 da Liga da Justiça publicado pela Panini em agosto de 2010, que é a primeira série da Liga da Justiça da Panini. As pessoas confundem o anual achando que é uma publicação que é publicada todo ano, até pelo nome, né, parece. Mas geralmente anual, nas edições internacionais pelo menos, quando você tem uma série recorrente, normalmente eles fazem isso todo ano, que é uma publicação, por exemplo, a gente tem lá o título The Amazing Spider-Man volume 1. Daí eles lançam The Amazing Spider-Man anual número 1. Então, essa anual ela geralmente tem umas 40, 50 páginas, tá? Algumas tem mais ou menos. Isso é uma edição especial que ela é publicada, que serve para complementar aquele título ali. Então, isso atrai bastante leitor, porque é uma edição com bastante página e coisa do tipo, mas não necessariamente vai ser publicado todos os anos. Lembrando aí que o Homem-Aranha ele foi criado o título dele, o volume 1, em 1963, e a gente não tem um manual para cada um desses anos. A gente não tem mais de 40 aí. Dá 40 anos? Acho que deve dar, por aí. Então, assim, a gente não tem tantos anuais assim. Mas geralmente é bem possível quando eles eram edições a cada ano publicar um anual. É bem comum de ver, tá? Mas não é regra. Bom, vamos lá então. Agora eu vou começar com alguns termos. O primeiro termo que eu vou mostrar é splash page, tá? Eu não acho que compensa mostrar aqui, eu vou mostrar num videozinho pra vocês aí, uma splash page, tá? Essa aqui que eu vou estar mostrando é do Kamand, que a Panini começou a publicar agora do Jack Kirby. O Jack Kirby é um cara que ele adora fazer splash page e double splash page. Double splash page, como o nome já diz, é uma página, é uma splash page dupla, né? Aqui no Brasil a gente chama de página dupla mesmo, que ela o splash page, ele é uma página que ele é um quadro só, a página toda, como vocês podem ver aí no videozinho, e a Double Splash Page, elas são duas páginas completas que formam apenas um quadro, beleza? A gente adora isso aí, porque principalmente quando quer dar uma ênfase na história ou coisa do tipo, as Double Splash Pages são muito legais. Depois disso a gente vai ter aqui Antologia. Eu até trouxe esse quadrinho aqui, olha, Liga da Justiça Antologia. Não precisa ter escrito Antologia no nome, tá? Uma antologia, na verdade, ela é uma coleção de várias e várias histórias e várias equipes criativas através das eras aí, que servem aí de contexto para você ter um entendimento da cronologia desse personagem, dessa equipe, ou coisa do tipo. Então a antologia ela pega vários pontos importantes da história e junta aqui numa coleção de histórias mesmo, de quem está sendo referido, Superman, Homem-Aranha, Liga da Justiça. Então eles pegam várias histórias, tem a Brave and the Bold 28, é a primeira edição deles. Você vai ter a Liga da Justiça edição número 105, você vai ter, por exemplo, a edição número 200, que é importante, a Liguinha de 87, número 1, a Liga da Justiça do Grant Morrison, são todas histórias bem importantes, ele não vai ter o arco completo, vai geralmente pegar uma edição apenas,
para marcar como pontos importantes ali na cronologia desse personagem. Isso aqui é muito interessante para quem é leitor novo, que acaba absorvendo bastante conteúdo da história desse personagem através de uma edição única que coleciona várias histórias, tá? Agora, se você quer se aprofundar na cronologia, ler uma edição não basta, né? Mas só com isso aqui, geralmente, ó, entre as edições, eles geralmente dão um contexto, o que aconteceu na história, né, no meio dessas edições e coisas do tipo. É bem legal essas edições aqui, principalmente para quem é novato aí na área. Bom, continuidade, eu não vou ter um quadrinho para descrever, vocês vão ouvir falar muito em continuidade, que é basicamente a sequência de eventos que foi mostrada cronologicamente, né? Então, assim, se a gente tem uma revista lá que o cara morreu, se na próxima ele tá vivo, sem ter alguma explicação, é um erro de continuidade, porque a gente viu que é um fato que na edição anterior ele estava vivo, quer dizer, que ele morreu. Então, se nessa próxima ele está vivo, sem explicação alguma, se se passa no mesmo período de tempo, se não é um flashback, uma história de viagem no tempo, algo do tipo, é um erro de continuidade. Isso é muito comum de acontecer nos quadrinhos, principalmente porque os caras mexem com o universo paralelo, com viagem no tempo, os caras daí eles querem contar a origem de novo, e quando querem contar a origem para renovar alguma coisa, passa por cima do que já foi estabelecido. Daí que acontece, eles criam um carinha muito famoso chamado retcon. Eu já comentei nesse vídeo aqui sobre o multiverso. Eu dei uma breve explicação do que é um retcon. Retcon, então, é continuidade retroativa, retroactive continuity. É basicamente um conceito que você pega fatos que foram previamente estabelecidos e conta que, na verdade, quem está lendo a história não sabia de um ponto específico que faz mudar e desfazer aquilo que você sabia. Um exemplo claro disso é a Zero Hora Crise no Tempo, uma saga da DC Comics de 94. O único motivo que ela existe é para fazer um retcon na cronologia, porque depois da Crise nas Infinitas Terras, por mais que eles juntaram todos os universos em um só, muita coisa ficou inconsistente. A Legião dos Super-Heróis, ela continuava sendo a mesma do período pré-crise, só que no período pós-crise tudo tinha mudado. Como que eles tinham aquelas memórias, sendo que o presente mudou e coisas do tipo? Erro de continuidade, vieram com isso aqui para tentar corrigir. Sempre fazem isso. Deu certo? Óbvio que não, porque tem um monte de crise depois. Mas é basicamente isso. O retcon, o que foi feito atualmente para que desfizesse aquela história lá do Peter que a Gwen Stacy traiu o Peter com o Norman Osborn lá em Pecados Pretéritos lá de 2007 lá pelo Straczynski. Isso foi desfeito agora lá no arco do Nick Spencer, no final da fase dele lá do Restos Mortais, não é Restos Mortais, Guerra Sinistra. É feito um retcon ali basicamente para desmentir aquilo, porque a gente não sabia de uma informação e aquela história passa a não ser mais canônica, ela não existe mais, não é da maneira que a gente tinha entendido. Depois então aqui a gente vai ter crossover, palavra bem famosa não só nos quadrinhos, em tudo, né? Eu trouxe aqui o espetacular Homem-Aranha Aranhaverso, ele é um crossover de várias histórias do Homem-Aranha. Tem o The Amazing Spider-Man, tem Miles Morales, tem muita coisa aqui, tem Spider-Woman, Spider-Verse, tem tudo. É um crossover de várias edições que vão se intercalando. Às vezes a história começa numa edição, vai para uma próxima edição, daí vai para uma próxima edição, que não é exatamente na mesma. 1, 2, 3, 4. Às vezes a saga começa, a parte 1, na The Amazing Spider-Man número 35, daí depois vai pro Espetacular Spider-Man número 47, daí, sabe? Porque são publicações publicadas que estão acontecendo em paralelo, mas que elas não estão na mesma numeração, porque às vezes uma começou um ano mais tarde, um ano mais cedo, e coisas do tipo, mas naquele momento que elas estão sendo publicadas, a parte 1 fica em uma, a parte 2 fica em outra, e isso aí é o crossover, é quando a gente tem várias histórias paralelas se intercalando, e não só tipo do Homem-Aranha, pode ser que seja todo o universo Marvel se intercalando. É bem comum isso acontecer, tá? Não pensem que é algo difícil de acontecer. E quando a gente também fala de crossover, a gente fala de evento, que é uma coisa muito comum do pessoal achar que um evento é uma saga. Um evento não é uma saga, tá? Um evento aqui eu trouxe, por exemplo, o Estado Futuro. O Estado Futuro ele não tem uma edição, Estado Futuro 1, 2, 3. O Estado Futuro ele vem aqui em cima da revista, olha, é bem comum vocês verem alguma logo aqui em cima, por exemplo, o Ano dos Vilões, lá em 2021. Teve já Superman Mundo de Novo Krypton, teve a fase da totalmente nova Marvel, que é basicamente um evento. Ele é um momento que a editora está tendo naquela publicação, tá? Que todas as revistas sofrem esse evento de alguma maneira. Então, assim, Estado Futuro, todas as revistas da DC tiveram uma edição especial de Estado Futuro, por causa que é um evento que está acontecendo lá no futuro, que eles querem mostrar como está a cronologia lá alguns anos ali no futuro. Isso é um evento, não é exatamente uma saga. O evento geralmente
ele não tem uma edição única. Porém, uma mega saga, por exemplo, Guerras Secretas, ele é uma mega saga, ele é um crossover e ele também é um evento, porque ele impacta todo o universo, todas as revistas. Existem várias edições especiais paralelas que são publicadas. Com isso também a gente vai ter outros conceitos, por exemplo, o Run, tá? O Run, aqui no Brasil a gente traduz como fase mesmo, é exatamente isso que eu comentei pra vocês agora há pouco, tá? Por exemplo, ó, deixa eu pegar o Lanterna Verde aqui, olha. Essa aqui é uma minissérie, Lanterna Verde Renascimento, essa aqui é o Lanterna Verde Sem Medo. São 16 encadernados, porque o Geoff Johns escreveu o Lanterna Verde de 2004 até 2013, ou 12, eu vou colocar aqui em cima que eu não me lembro. Isso aí é uma fase, porque ele é o mesmo cara escrevendo toda uma cronologia em cima desse personagem por muitos anos, o que a gente chama de fase, tá? E essa fase ela é dividida em vários pequenos arcos de história. Então, por exemplo, o Renascimento ele é uma minissérie, mas ele é um arco de histórias. Aqui depois a gente vai para Sem Medo, que é a continuação direta. Ele é um arco fechado, o Lanterna Verde Sem Medo é um arco. Depois disso a gente vai ter Tropa dos Lanternas Verdes Recarga, é um arco também, por mais que não seja escrito pelo Johns, mas tem o dedo dele no meio. A gente também vai ter o que a gente chama de tie-in, tá? O tie-in ele é bem famoso aí, ó. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, olha. Vou pegar a Crise de novo. A Crise, pessoal, ela é um evento, tá? Ela é um crossover, ela é uma mega saga e ela tem tie-ins, tá? Eu acho que aqui a gente não tem os tie-ins, mas basicamente, enquanto estava acontecendo a saga principal em 2 edições, a revista do Superman tem uma revista especial que se passa durante a Crise. Vai ter até um nome ali em cima, Crise nas Infinitas Terras. É um tie-in da Crise. Você não precisa ler os tie-ins. Muita gente me pergunta, eu preciso ler os tie-ins quando está lançando uma mega saga? Não, você não precisa ler tie-ins. Tie-ins são edições paralelas que mostram o que está acontecendo com alguns personagens durante aquele evento principal. A Guerra Civil, lá, bem famosa, tem os tie-ins do Homem-Aranha. Tem os tie-ins dos Vingadores, tem os tie-ins do Homem de Ferro, de todo mundo. Porque você vê o que está acontecendo no evento principal e o que está acontecendo com esse cara, no mundo desse cara específico, durante essa publicação. Estamos acabando aqui então, olha, o que a gente vai ter agora é o Zero Issue, edição número 0, tá? Muitos títulos fazem isso aqui de publicação número 0, a Panini lançou aqui do Superman, que publica a edição número 0 do Superman, Action Comics, Supergirl, Superboy. Basicamente, geralmente eles criam a edição número 0 depois, tá? Ela não é lançada tipo a 0 e depois a 1, geralmente começa na 1, e depois de um certo tempo eles lançam uma edição 0, que é pra mostrar basicamente um prólogo, um prelúdio, alguma coisa ali para mostrar o que aconteceu antes da edição número 1, tá? Às vezes uma origem ou algo do tipo, é bem comum isso acontecer. Não é muito importante também a leitura da edição número 0, falar bem a verdade. Se fosse importante, começava na 0. Começa na 1, porque é a 1 que começa tudo, entendeu? Bom, pessoal, eu acho que do que eu queria mostrar pra vocês de termos, a gente falou de bastante termo, bastante conceito, era basicamente isso, tá? Você pode ver que uma edição às vezes se encaixa em vários, porque uma saga, por exemplo, é um evento, ela também é um crossover, ou às vezes ela não é um crossover, mas ela é um evento, vai depender da publicação. Com esses conceitos você já consegue pelo menos identificar ali o que você está lendo, o que se encaixa, tá? E é isso aí, pessoal, eu agradeço por quem assistiu até aqui, muito obrigado, se você puder curtir e compartilhar, eu agradeceria muito, obrigado e até mais.